A gente precisa desmistificar essa ideia de que matemática são fórmulas que você não vê o sentido e não vê em que você vai aplicar. Mas, ao contrário, estimular, perder esse preconceito, esse bloqueio em relação à matemática. E como nós podemos fazer isso no dia a dia com os filhos? Parar de resistir, parar de dizer não, ficar com o juízo em aberto, tranquilo e experimentar. E ver como aquilo funciona. E muitas vezes isso vai gerando uma vivência, uma sensação boa, de uma descoberta alegre de que você é capaz daquilo. No caso, com as crianças, quanto mais elas tiverem experiências bem-sucedidas de proficiência, de habilidade com a matemática, e isso é muito fácil de conseguir com cálculos rápidos, as pessoas ficam alegres quando elas acertam. E esse acertar na matemática vai ser com coisas muitas vezes simples. Cada coisa que eu aprendo agora, minha mãe chamava muita atenção, ela era professora primária e ela chamava muita atenção para isso, de que em matemática, se eu não aprendo um conteúdo e vou passar para o outro conteúdo que depende daquilo que eu não aprendi direito, aquilo vai ficar mais difícil. Só para exemplificar, eu já fiz algumas pesquisas, já trabalhei tanto quando era estudante quanto depois nessa área, porque eu gosto muito de matemática, já dei aula de psicologia para engenheiros, e uma das coisas que eu percebo que muitas pessoas tiveram uma fragilidade no seu desenvolvimento é o conhecimento de frações. Esse conteúdo, frações, que é lá uma base muito importante, muitas vezes não ficou bem consolidado. Eu vi na faculdade pessoas que não conseguiam saber a diferença, se quem era mais 3/4 ou 2/3, porque não conseguiam calcular a noção clara do que é fração. Então, se a gente conseguir, e eu diria que isso é até um método interessante para os pais e para os filhos, e voltando para ver onde existe essa lacuna de conhecimento, né? Às vezes pode ser frações, pode ser outra coisa, e realmente resolver essa lacuna, o resto deslancha, porque fica cada vez mais fácil. Outro exemplo, coisas bem simples. Soma é algo que as crianças podem fazer isso muito intuitivamente, na sua experiência, enfim. Multiplicação já é algo mais abstrato. Mas o que é multiplicação? É uma soma acelerada. Imagine que daria muito trabalho pegar uma quantidade 2, já é uma quantidade muito simples, mas que eu tivesse que somar várias vezes 2. Digamos que eu tivesse que somar 5 vezes 2. 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. Essa forma de fazer, ela é muito, além de um desperdício de tempo, ela é passível de encontrar erros, enfim. Mas se eu sei que é a mesma parcela somada várias vezes, eu posso contar as vezes em que essas parcelas vão ser somadas e multiplicar pela parcela. Então, a multiplicação é uma aceleração, é uma soma acelerada. Então, são noções, às vezes, muito simples e tal, que as pessoas não levam em conta, não traduzem, né, para si mesmas e que, muitas vezes, colaboram para poder a pessoa ficar com medo da matemática. E eu vou dizer uma coisa bem simples para vocês, que pode ajudar essa vivência de coisas que podem ser feitas de um jeito mais lógico, mais tranquilo. Tipo, por exemplo, somar números de cabeça, aritmética mental. E uma coisa bem simples, toda vez que a gente soma quantidades que estão redondas, 10, 100, quando a gente soma essas quantidades, fica mais fácil a gente encontrar a solução daquela soma rapidamente. Quando a gente vai somar parcelas que não estão arredondadas, tipo 67, eu posso arredondar para 70. E se a outra parcela que eu tenho que somar, digamos, 73, quando eu arredondar os 67 para 70, porque aí eu pego os 3 que estavam embaixo, né, dos 73, vira 70 mais 70. Então é fácil eu somar 67 com 73 para saber que o valor da soma vai ser 140, porque a gente arredondou. E o problema, muitas vezes, que as pessoas acham complicado fazer cálculos de cabeça é que elas ficam rígidas, se fixam, usar
aquelas parcelas do jeito que elas estão dispostas, sem fazer um jogo, uma dança aí dos números, porque em matemática, muito facilmente, os números podem mudar de lugar, mas o resultado vai ser sempre o mesmo, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, quando eu tenho somas para fazer que implicam em sobras, eu posso arredondar para o primeiro número. Eu estou arredondando e tirando da outra parcela. Então, quando eu arredondo, o que fica na parcela anterior, retirar daquela quantidade que eu coloquei para fazer o arredondamento, fica fácil eu somar 70 com 60, fica mais fácil do que se eu fizer uma situação onde eu estou contando cada sobra. Em síntese, se eu puder fazer uma operação bem simples de gerar até essa sensação de que eu estou acertando, que é fácil, eu consigo, naturalmente, se eu completei essa parcela retirando o número da outra parcela, eu tenho que fazer esse encontro, mas vai ficar muito mais fácil eu sempre somar uma parcela a um número redondo. Isso é uma coisa bem simples, é uma técnica simples, mas que ajuda nessa aritmética mental da gente gerar essa capacidade de fazer contas rápidas. Talvez exercitando esse exercício com as suas crianças e vocês mesmos, isso possa começar a tornar mais amigável a matemática.